Santa Faustina, mas naquele tempo era a mocinha Faustina. Ela veio da casa dos pais dela, que moravam bem no interior da Polônia, veio para uma cidade maior para trabalhar, e só tinha conseguido trabalhar em casa de família. Então, longe dos pais, trabalhando numa casa de família, portanto, sem sentir ainda nenhuma realização, o que ela fazia nos finais de semana, ela ia para os bailes, onde iam os seus colegas, as suas colegas. E foi justamente num sábado à noite assim, num baile, que de repente ela estava dançando com um rapaz, quando Jesus lhe fala muito claramente. Ela ouviu Jesus lhe falando: até quando eu vou ter paciência com você? Até quando eu vou precisar ter paciência com você? Aquilo chocou Faustina. Ela entendeu bem aquilo que Jesus estava dizendo para ela: até quando eu vou ter que ter paciência com você? E até quando você vai continuar se afastando de mim? Ela saiu não só dos braços daquele rapaz, mas saiu também do salão, e conta a ela que graças a Deus ela encontrou uma igreja vazia, aberta, e vazia também, e foi lá para bem perto do sacrário, e ela acabou passando a noite inteira ali naquela igreja. Ela até conta que a um certo momento ela se pôs deitada no chão diante do Santíssimo Sacramento, e foi naquela noite que Jesus disse a ela simplesmente isso, que imediatamente ela fosse para uma outra cidade maior ainda, e que lá ela entrasse para um convento. Depois ela conta, ela parecia uma menina louca, porque pegou as coisas dela, tomou o trem na manhã seguinte e foi para outra cidade. Não conhecia em nada a outra cidade grande, não conhecia convento nenhum, e foi andando de igreja em igreja, de convento em convento, para ver onde é que Jesus a queria. E tudo começou a partir daí. Ela tornou-se depois, a Santa Faustina, a grande divulgadora da Divina Misericórdia, a divulgadora desse terço da misericórdia que nós rezamos sempre. Até Jesus a chamou de a sua secretária, porque foi ela que foi tomando nota e escrevendo o que se chamou depois o Diário de Santa Faustina, onde Jesus confidenciou para ela coisas maravilhosas, e são os tempos que nós estamos vivendo, os tempos da misericórdia. O próprio Jesus disse para ela que são os tempos finais. Até ele disse: a minha vinda está próxima, muito próxima, e antes que eu tenha que usar da minha justiça, eu quero usar da minha misericórdia. Então disse ela: vai para o mundo, espalhe a minha divina misericórdia, e que os homens, que as criaturas humanas possam aproveitar da minha misericórdia. Antes que eu tenha que usar da minha justiça, eu vou ter que usar da minha justiça, mas antes que eu tenha que usar da minha justiça, eu quero usar de toda a minha misericórdia. E foi admirável a obra que Faustina realizou, e todos nós ainda nos beneficiamos dessa obra. Veja, tudo começou num salão de baile, onde uma moça, até uma moça pobre, uma moça que vivia sozinha, trabalhando em casa de família numa cidade grande, disse um não, porque Jesus colocou no coração dela que ela dissesse não. Portanto, gente, embora pareça absurdo uma atitude dessas, uma moça deixar o rapaz sozinho e ir para o canto e rezar: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Na verdade, isso não é um absurdo. Eu digo, esta é uma necessidade para os tempos presentes. E para você poder entender bem, como eu disse, ou eu deixava de fazer a palestra, ou eu ia a fundo avançando a partir da palestra. Há um livro de um autor que não é
católico, não é cristão, ele não escreveu nada de espiritual, ele escreveu um livro, Fukuyama. Eu não sei se ele é japonês, se ele é coreano, só sei que ele é daqueles países asiáticos. Ele escreveu um livro que se chama O Fim da História, onde ele analisa o fim de várias civilizações. E como ele é oriental, ele não analisou apenas as civilizações ocidentais, ele analisou também as civilizações orientais, que são mais próximas dele. E Fukuyama chegou a uma das conclusões impressionantes, é que todas as civilizações que caíram, ele mostrava inúmeras civilizações que começaram, cresceram, tiveram o seu auge e depois desapareceram, sumiram essas civilizações. Todas elas, quando desapareceram, é porque tinham chegado a uma situação enorme de depravação sexual. Eu fiquei impressionado quando vi essa constatação. E ele analisa, por exemplo, a situação dos romanos, que todos nós conhecemos. Os romanos eram muito fortes, muito guerreiros, e os romanos, vamos dizer, começaram muito bem. Era um povo sadio, eu diria um povo casto. Mas depois, quando os romanos conquistaram o mundo, quando se tornaram senhores do mundo, quando veio a riqueza, quando veio o esplendor, quando veio a fama, quando veio o poder, também os romanos caíram numa terrível depravação, onde não somente toda a sexualidade, homem e mulher, acontecia, mas os romanos, tão fortes, tão firmes, tão guerreiros, entraram também pelo campo da homossexualidade. Fukuyama analisa que até entre os senadores de Roma havia homossexualidade. E Roma caiu. O Império Romano caiu. Nós podíamos dizer, a civilização romana caiu, como tantas outras civilizações. Você vai a Roma hoje, você encontra apenas os destroços daqueles palácios, daquelas vias, os restos que sobraram de uma civilização. Interessante, quando nós fizemos a primeira peregrinação mariana, a Canção Nova promoveu durante um bom tempo peregrinações. Um dos santuários aos quais nós fomos foi o santuário de Pompeia. Até existe o filme chamado Os Últimos Dias de Pompeia. Pompeia era uma cidade próxima ao mar, litorânea, no sul da Itália, portanto numa região quente, que era a grande região de veraneio, de férias, portanto, e férias de verão dos romanos. Os grandes de Roma iam para Pompeia nos tempos de verão. E hoje ainda se vê lá a depravação que era a cidade de Pompeia. Você sabe que Pompeia foi vítima de um vulcão. Mas interessante, não foram as larvas do vulcão. Em pleno meio-dia, o Vesúvio, distante dali, explodiu, e somente as cinzas vieram de longe, e os gases vieram de longe, atingindo Pompeia. Primeiro os gases, e impressionante, aquelas pessoas foram se asfixiando com aquele gás, e foram caindo ao chão e morrendo, e depois aquela poeira, aquele pó do vulcão, as foi sepultando. Gente, durante séculos, Pompeia ficou soterrada. Pompeia é lá do tempo dos romanos, portanto do começo do cristianismo.
E foi somente nos anos 1900 que foram fazer escavações. E impressionante, quando eles fizeram as escavações, eles tiveram a impressão que eles tinham encontrado os corpos das pessoas. Só que depois perceberam que, na verdade, eles não tinham encontrado os corpos. É que aquela poeira vulcânica, portanto muito rica em carbono, caindo sobre eles, portanto é uma poeira pesada, e aquele corpo se decompôs e formou e fez a forma da pessoa. É impressionante isso, fez a forma da pessoa que ficou ali dentro. Até eles fizeram o seguinte, nas primeiras vezes, eles não sabiam disso, então acabavam estragando aquela forma, mas daí para frente, quando eles encontravam os vestígios de uma pessoa que tinha ficado sepultada ali, eles injetavam ali dentro gesso, depois cortavam com muito cuidado aquela camada de poeira que tinha caído, que tinha ficado muito sólida, era quase pedra, abria dos dois lados, como se fosse uma forma, encontrava o negativo da pessoa naquela forma, mas encontrava então o positivo no gesso, e hoje se conserva em Pompeia como que a imagem de pessoas, como que imagem de pessoas, de mães, por exemplo, em movimento, correndo com seus filhos, carregando seus filhos, puxando seus filhos, com o filho no colo. Tem mãe dando de mamar, e que morreu asfixiada ali. Tem mãe pondo a mão na boca e do nariz da criança, porque a mãe está se asfixiando por aqueles gases, e na tentativa de a criança não se asfixiar, a mãe então põe a mão sobre o nariz, prendendo o nariz e a mão na boca da criança, numa tentativa inútil de preservar a criança. É terrível. Você nota no semblante das pessoas o terror. Veja, de uma cidade linda, de uma cidade rica, de uma cidade de grande veraneio dos romanos, onde você vê também, naqueles palácios, nas termas que equivale hoje, como é que a gente chama isso? Nas saunas, não é? Que equivale às nossas saunas de hoje. Veja, naquele tempo, o tempo dos romanos, eles faziam sauna, claro, com grandes caldeiras, mas depois com tubulação que trazia aquele vapor para salas todas feitas de mármore. As saunas daquele tempo eram feitas de mármore, mas ao mesmo tempo, hoje, quando a gente visita lá, a gente vê ainda os vestígios da grande depravação que havia, e a gente vê, aquela cidade foi sepultada, foi pega de improviso, de uma hora para outra, sem que ninguém esperasse. Gente, era pleno meio-dia, onde todos foram surpreendidos. Ninguém esperava que o vulcão estourasse, e ninguém imaginava que as larvas não chegariam lá, mas o gás chegou, mas a poeira chegou, e matou aquelas pessoas, e sepultou aquelas pessoas. Veja, desde os tempos dos romanos até os anos 1900, foi ali a partir dos anos 1930 que começaram a escavar. Portanto, 1900 anos, essa cidade foi sepultada por causa da sua depravação. Ao mesmo tempo, surgiu na Itália, também nos anos 1900, um senhor convertido, teve uma grande conversão, que Nossa Senhora o impulsionou a ir pela Itália inteira, ele como mero leigo, e naquele tempo era uma coisa rara isso,
impulsionando a devoção ao rosário, e Nossa Senhora o levou a construir um grande templo, a Nossa Senhora do Rosário, ali em Pompeia. E ele construiu. E todo mundo achou uma loucura. Pompeia não tinha nada. Até diziam que ele foi construir um templo a Nossa Senhora do Rosário para as cabras, para os bodes que pastavam ali naquela região, gozando dele. Mas Bartolô, este senhor, uma vez que foi Nossa Senhora que mandou, ele construiu um lindo templo. E interessante, gente, não tinham ainda feito as escavações. Quando fizeram as escavações, daí que vira uma coisa impressionante. Esse templo de Nossa Senhora do Rosário está justamente na frente do lugar da antiga Pompeia, onde ficaram as escavações. Até você sair da igreja e logo na frente já começam as escavações, que hoje estão cercadas, porque são escavações ainda, não terminaram as pesquisas, mas você visita, você vê tudo isso que eu falei e muito mais ainda. Quando eu vi aquilo, meu Deus do céu, meu coração tremeu. Eu disse: aqui Deus está dando para a humanidade, para a nossa humanidade, para os tempos de hoje, Deus está dando um espetáculo. Ele está dizendo: vejam, meus filhos, o que faz a depravação. Veja, meus filhos, a salvação que eu entrego a vocês. Aqui está o templo de Nossa Senhora do Rosário. É ela dizendo aos filhos que obedeçam, que deixem essa vida de depravação, que venham para Deus, que venham para a igreja, que venham para ela, que venham para a castidade, que venham para a pureza, antes que seja tarde. É Deus mesmo dizendo: o que vocês querem? Vocês querem seguir as palavras da mãe? Vocês querem seguir as ordens da mãe? Ou vocês querem que aconteça com a civilização de vocês o que aconteceu com a civilização romana, cujas escavações estão aí? Essa cidade linda, a cidade de Pompeia, a cidade da depravação naqueles tempos dos romanos, mas sepultada ali. O que você quer? Seguir e obedecer à mãe, ou você quer que você e a sua civilização chegue a este ponto? E sabe, gente, Fukuyama, repito, que é um autor que nem é cristão, simplesmente ele fez um livro porque ele era um pesquisador, que fez essa constatação infeliz, que todas as civilizações que caíram, antes de caírem, elas chegaram a uma depravação moral muito grande, onde a depravação sexual é que imperava, onde ele disse que também o homossexualismo imperava. Ele dizia mesmo, era uma pouca vergonha, e essas civilizações caíram, ele mesmo diz, ruíram, apodreceram, e ele disse, no final do livro, depois de analisar todas essas civilizações, ele disse: a nossa civilização está no mesmo ponto, ela está no ponto de putrefação. A nossa civilização. Por isso, gente, além da palavra de Deus, além do anúncio de Nossa Senhora, tão claro naquela cidade de Pompeia, também por causa de um homem leigo, por causa da palavra de um pesquisador, é preciso que nós criemos juízo e que nós pulemos logo depressa desse mundo depravado e malicioso, que já está às bordas, que já está ali às portas da queda, do término do seu fim. Nós já estamos no fim. Não sou eu não gostaria de dizer isso. E nós somos iludidos porque o progresso é muito grande, porque a técnica é muito grande. E veja, eu não estou dizendo com isso que Deus vai castigar a nossa civilização, não. Eu não estou dizendo que Deus vai trazer um grande castigo para castigar a humanidade. Não, porque Deus não castiga. Você viu que eu comecei toda essa palestra falando a respeito de Santa Faustina,
que veio trazer o anúncio da grande misericórdia. Deus quer usar até o fim da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia. Jesus está aí, e você conhece muito bem o quadro de Jesus misericordioso. Do coração dele saem aqueles raios brancos e vermelhos, saem do seu coração, que é o seu sangue e a sua água, em direção da humanidade, para salvar essa nossa pobre humanidade, que vai indo já para o seu final, que já está na decadência, como diz Fukuyama, já está em fase de putrefação. E você sabe que quando chega a fase de putrefação, é morte, não tem retorno. Até no nosso corpo é assim mesmo. Quando um membro gangrena, se o seu dedão gangrena, precisa cortar o dedão imediatamente, porque se não corta o dedão, a gangrena pode subir para o pé, pode subir para a perna, e pode chegar a sua corrente sanguínea toda e acabar com você. Gente, o nosso mundo está gangrenado, e quando a gangrena atinge, a gangrena já é morte, não há retorno, humanamente não há retorno. Mas o Senhor está nos dando a grande chance e dizendo: pulem fora, pulem o mais depressa possível para fora desse mundo malicioso e depravado, dessa sociedade maliciosa e depravada, que vai indo já para o seu final. Pulem fora e venham para mim, voltem para mim e aceitem como opção fundamental, clara, consciente e renovada, quer dizer que se renove sempre da castidade, porque ele diz: meus filhos, todas as civilizações caíram porque chegaram à depravação sexual, também a civilização romana e a civilização de vocês já chegou a este ponto, então pulem fora. Se você está justamente num carro em chamas, pule fora depressa desse carro que está em chamas. Você não pode ficar dentro de um carro, você não pode ficar dentro de um veículo que está em chamas. Pule fora, pule depressa e não fique mais nenhum momento aí dentro. É isso que o Senhor está gritando para nós. E optem, façam a opção consciente e renovada de castidade, porque esse é o remédio, esse é o antiveneno para você e para muitos, para essa civilização maliciosa e depravada que já está indo para a sua decadência. Eu agradeço, mas aproveito para perguntar: o que é que você aplaudiu? O que é que você aplaudiu? Você aplaudiu a sua opção, que já está acontecendo? Parabéns, é isso mesmo. Então é para aplaudir mesmo. Sabe, gente, eu não estou falando brincadeira. E para dizer a verdade, eu não vim preparado para falar isso. Mas para dizer a você, hoje o Senhor está colocando diante de nós todos, de mim, de você e de todas as pessoas de boa vontade, de todas as pessoas que têm olhos abertos para a realidade. Meu filho, minha filha, pule depressa para fora desse mundo malicioso e depravado, antes que seja tarde. Quer ver uma civilização antiquíssima que terminou assim? Venha comigo na Bíblia. Livro do Gênesis, né? Então o Evangelho do Gênesis, né? O primeiro Evangelho, que aliás chamam realmente de proto-evangelho. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Você se lembra muito bem que 3 anjos
E todos os exegetas concordam que esses 3 anjos não eram simplesmente anjos, era a própria Trindade, mas se apresentaram em forma de 3 anjos para Abraão. Abraão os recebeu. Foi nesse momento que aqueles 3 anjos disseram que no ano seguinte Sara teria um filho, a grande promessa para Abraão, e realmente teve, e aí começa a descendência de Abraão. E antes de sair da casa de Abraão, o Senhor, até interessante que a Bíblia muda, né? Não fala mais em anjo. O Senhor disse: eu não posso ir embora. Você pode encontrar isso no capítulo 18, versículo 17. Gênesis 18, versículo 17. O Senhor disse consigo: acaso poderei ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi para que ensine seus filhos e sua casa a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra a respeito de Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até a mim. Partindo dali, os homens se dirigiram para Sodoma, enquanto Abraão ficou ali na presença do Senhor. Aí tem aquele fato interessantíssimo. Então, aproximando-se, Abraão disse: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso os exterminaria? Não perdoarias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Então, você conhece esse fato. Abraão diz: se houver 50 justos lá, Senhor, o Senhor vai acabar com Sodoma e Gomorra? E o Senhor diz: não, se houver 50 justos, eu não vou acabar com Sodoma e Gomorra. Por causa dos 50 justos eu vou perdoar. Daí Abraão disse: mas Senhor, por causa de 5, o Senhor vai castigar? Portanto, se houver 45 justos, só por causa de 5 o Senhor vai castigar? Não, tudo bem, Abraão, se houver 45, eu perdoo. E Abraão vai baixando a conta, né? Bom, Senhor, por 5 também o Senhor vai acabar com a cidade? Portanto, se houver 40 justos, o Senhor vai, e vai abaixando, e chega a 10. E na verdade, ele constata que não há 10 justos na cidade. Por isso aqueles 3 anjos, que nós também sabemos é a Trindade, foi para Sodoma e Gomorra, e foi para a casa de Lot, porque daí então Abraão pediu: Senhor, salva pelo menos Lot, meu sobrinho, e a sua família. E Deus promete a ele: sim, eu vou, e vou salvar Lot. É assim que começa o capítulo 19. De tarde, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Ao vê-los, Ló se levantou, saiu-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, rogo-vos que venhais à casa do vosso servo para lavardes os pés e pernoitardes. Amanhã cedo, ao despertar, seguireis vosso caminho. Mas eles responderam: não, nós vamos passar a noite na praça. Ló insistiu muito com eles, de modo que foram com ele para casa, onde lhes preparou um jantar e alguns pães, e eles comeram. Ainda não foram dormir quando os homens das cidades, os habitantes de Sodoma, cercaram a casa. Moços e velhos, veja bem, moços e velhos, vou repetir toda essa frase. Versículo 5. Aliás, versículo 3. Ainda não foram dormir quando os homens da cidade, os habitantes de Sodoma, cercaram a casa. Moços e velhos vieram todos sem exceção. Chamaram Lot e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à tua casa essa noite? Traze-os cá até nós para termos relações com eles. Não está assim na sua Bíblia?
Tá ou não tá? Tá. E veja, por que a Bíblia, gente, um livro sagrado como esse, traz um fato tão nojento como esse? Porque foi a realidade de Sodoma e de Gomorra. Veja, apareceram aqueles 3, porque eles apareceram na forma de jovens. 3 jovens lindos, claro, eram 3 anjos. Na verdade, os exegetas veem aí, não apenas 3 anjos, mas a própria Trindade. Ficaram sabendo, as vozes correram na cidade, e porque as vozes correram na cidade, vieram para a casa de Ló, moços, jovens e velhos, também os velhinhos depravados estavam lá, cercando a casa, e forçando a situação, e dizendo claramente para Ló: traze-os cá até nós, para termos relações com eles. É o que a Bíblia está dizendo. Ló saiu à porta, fechou atrás de si, e lhes disse: por favor, meus irmãos, não façais semelhante maldade. Vede, tenho 2 filhas, ainda virgens, vou trazê-las para fora, podeis fazer com elas o que bem entenderdes, mas não façais a estes homens, pois vieram acolher-se sob o meu teto. Viram o desespero desse pai? Ló está disposto até pegar as 2 filhas deles, virgens ainda, e entregar para aquela população, no desespero, para que eles não peguem aqueles jovens, que também Ló percebeu que eram anjos do Senhor, e talvez Ló tivesse percebido que era o próprio Senhor. Veja o que ele faz no desespero. Versículo 8, eu vou ler de novo. Vede, eu tenho 2 filhas, ainda virgens, vou trazê-las para fora, podeis fazer com elas o que bem entenderdes, mas nada façais a estes homens, pois vieram acolher-se sob o meu teto. Eles lhe disseram: fora daqui, esse indivíduo veio como imigrante, e pretende ser juiz. Pois bem, vamos te fazer algo pior do que a eles. Avançaram violentamente sobre Ló, e já estavam para arrombar a porta, mas os hóspedes intervieram, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Feriram de cegueira os homens que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que não podiam mais encontrar a porta. Os 2 homens disseram a Ló: se tens aqui ainda algum parente, genro, filho ou filha, tudo que tens na cidade, tira-o daqui. Tudo que tens na cidade, tira-o daqui. Vamos destruir esse lugar, pois grande é o clamor contra ele diante do Senhor. Ele nos enviou para destruir a cidade. Ló foi então falar com os genros que estavam para casar com suas filhas, e lhes disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas os genros ainda não tinham se casado, né? Mas iam se casar com suas filhas. Ló teve a bondade de chamá-los, para que também eles fugissem da cidade, antes que o Senhor destruísse a cidade. Mas os genros julgaram que estivessem brincando. Eu não vou ler, vou apenas contar. Daí Ló sai da cidade. Quando eles estão já a uma certa distância, o Senhor então manda fogo do céu sobre a cidade, você sabe. E se você quer saber a realidade, é só você ter a graça de ir à Terra Santa e chegar ao Mar Morto. Gente, realmente o Mar Morto é Mar Morto, porque lá a água tem tantos sais que nenhuma vida é possível. Cientificamente não é possível nenhum tipo de vida no Mar Morto. E todos são concordes que o lugar ocupado hoje pelo Mar Morto é o lugar das antigas cidades de Sodoma e Gomorra. 2 civilizações avançadas, ricas, poderosas,
que chegaram a uma depravação sexual como essa que vocês viram narrada aqui na Bíblia, e que desapareceu, e que hoje é morte para o mundo ver. Você pode ir à Terra Santa e ver o Mar Morto. Você pode ir à Itália, ao sul da Itália, e ver Pompeia. E nos dois lugares, Deus está mostrando a nossa humanidade. Como disse Abraão, aliás, como disse aqueles dois personagens, aqueles dois anjos para Abraão: saia depressa, tire depressa todos os seus, e tire depressa todas as coisas. Tudo que você tem, tire da cidade, tire os seus da cidade. Veja, Ló vai até os genros que iam casar-se com as suas filhas, só que os genros pensavam que era brincadeirinha. Meu filho, minha filha, não pense que seja brincadeirinha aquilo que não eu, mas o Senhor está falando a nós. Saia imediatamente deste mundo, dessa sociedade maliciosa e depravada, como diz também a palavra de Deus, que já chegou, como disse Fukuyama, ao estado de depravação que corresponde à putrefação das grandes civilizações que caíram, que chegaram à decadência. A nossa civilização, saia o mais depressa possível. Mas você diz: como é que eu posso sair fora? Eu tenho que viver nesse mundo. Sim, você vai ter que viver nesse mundo, mas como sempre disse a Bíblia, você vai ser obrigado a viver nesse mundo, mas não sendo desse mundo. Você já é cidadão do reino de Deus, e veja, não é um reino de Deus aéreo, não, é um reino de Deus que já está para ser instaurado, gente. Até quando o Senhor vai aguentar essa depravação que está diante de nós? Até quando? O Senhor vai aguentar até que todos aqueles que Ele puder resgatar, que Ele conseguir resgatar, porque o Senhor quer resgatar a todos, só que para resgatar, Ele depende de nós, depende do nosso trabalho, depende de nós estarmos fora da lama, estarmos fora do barro, para nós então, fora do barro, fora do pecado, pegarmos os outros, tirarmos os outros do barro, porque aliás, para você poder tirar os outros do lamaçal, o único jeito, porque no pântano é assim, no lamaçal é assim, se você quer tirar alguém estando no lamaçal, quanto mais força você faz para tirar o outro, mais você afunda, e daqui a pouco afundam os dois. Você precisa estar fora do lamaçal, você precisa estar no lugar seguro, você precisa estar sobre a rocha. Daí sim, firmado na rocha, você pode estender as mãos, você pode fazer de tudo, você pode fazer loucuras, mas apoiado aqui fora do lamaçal. Daí você pode estender os braços, pode fazer do seu braço e das suas pernas como que cordas, para pegá-los lá e arrastá-los. Daí sim você pode arrastar, e é preciso fazer isso o mais depressa possível, ou nós queremos continuar sendo loucos como o restante da humanidade está louca. Ou você acha, como os genros de Ló, que isso é brincadeirinha? Se você acha que isso é brincadeirinha, meu filho, eu vou chorar lágrimas de sangue sobre você, mas vai acontecer para você o que aconteceu com os genros de Ló. Eles ficaram, e o fogo que caiu sobre eles. Gente, a coisa é séria, é muito séria. Eu não preciso narrar as barbaridades que o mundo tecnológico nosso hoje faz. Nós já partimos da loucura da pornografia, porque na verdade a pornografia é uma loucura, mas além da pornografia, além dos vídeos, além dos filmes, nós temos o horror da internet, você sabe disso, dos sites pornográficos. Eu vou lhes dizer francamente, eu não vi nenhum, mas atendendo na Canção Nova, ouvindo as pessoas,
Nós vemos o horror que está acontecendo. Gente, com um meio maravilhoso, que o próprio Papa disse, a internet é o meio de comunicação do terceiro milênio, e é mesmo. Só que o que aconteceu foi que o inimigo, como diz lá o Evangelho, veio rapidinho e já jogou logo um joio. Semeou joio, joio grosso, joio sujo. E infelizmente, nós encontramos muito trigo, graças a Deus, na internet, mas com o trigo nós encontramos muito joio, e infelizmente, como o joio atrai mais, eu digo a você, você precisa tomar um propósito na sua vida, uma decisão na sua vida, uma decisão consciente e renovada. Por que eu digo renovada? Não é só para agora, é para amanhã, para depois. Assim como nós temos o PHN, gente, é isso todos os dias. Você precisa tomar uma decisão de nunca, de nenhuma vez, acionar nenhum desses sites pornográficos, nem por curiosidade. Sabe por quê? Porque eles são viscosos. As pessoas que nos contam mostram que eles têm justamente os olhos da serpente, a atração da serpente. E você sabe que a serpente como que hipnotiza. Eu já vi passarinho hipnotizado pela cobra. Eu estava no quintal da minha casa e eu vi um passarinho que parecia bobinho, porque eu também armava arapuca, né? Com um menino. Era uma peneira que a gente tinha, com um pauzinho. A gente ficava longe, escondidinho, atrás, numa árvore, no mato. E na hora que o passarinho, a gente punha ali isca, né? Para o passarinho pegar. Até que ele colocava fruta, goiaba, coisa que o passarinho gostava. Então o passarinho vinha debaixo da arapuca. Na hora que ele estava embaixo, comendo as frutas, a gente puxava a cordinha, derrubava a arapuca e o passarinho ficava embaixo. Só que eu, ali do meu esconderijo, eu comecei a ver o passarinho não indo para a arapuca que eu armei, mas o passarinho bobinho. Ele estava lá assim, pulandinho, né? Com aquele jeitinho dele assim, olhando para um ponto. E eu fiquei admirado, mas o que tem aquele passarinho? Será que aquele passarinho está doente? Depois de um pouco que eu vi, gente, o horror. Havia uma cobra e eu fiquei paralisado lá no meu esconderijo. Eu não tinha nem como sair dali. Eu vi a cobra de olhos vidrados sobre o passarinho, e o passarinho hipnotizado, e o bobinho andando, na direção da cobra, pulando, aquele pulandinho, bonitinho, né? E eu querendo gritar, bobinho, não vai. Mas da minha garganta nem saía grito, gente, eu estava assim, tão terrificado pela cena, e eu vi o passarinho se aproximar, e a cobra pegar, depois a cobra arrastou, e levou embora. Eu nem quis ver o que ela fez com o passarinho. Quanta gente vivendo isso, não é verdade? Esses sites pornográficos são iguaizinhos a esta cobra. Você abre por curiosidade, só para ver uma cena. E como as pessoas me disseram, elas vão ficando hipnotizadas. E vão sendo embriagadas por toda aquela devassidão que o site traz. Como pai, eu preciso dizer a você, se você entrou nessa de ser hipnotizado pelos tais namoros pela internet, que parecem inocentinhos, próprio para pessoas muito solitárias, pessoas que não encontraram o seu príncipe encantado, que não encontraram o seu amado, que não encontraram a sua querida. Até alguns podiam dizer que absurdo o padre está falando, né? As pessoas vão ter a chance de ser felizes, encontrando pela internet e namorando pela internet. São pessoas assim muito tímidas, que não têm
coragem de namorar diretamente, então fazem um namoro pela internet, depois é que vão se conhecer. Por que impedir essas pessoas de serem infelizes? Só que se você for ver a percentagem dos que foram felizes, comparado com a percentagem daqueles que encontraram a própria desgraça, você vai tomar uma decisão de fugir imediatamente, de até mesmo brincar com esse negócio de namoro pela internet. Pior, já estava programado, pior, fuja como do próprio veneno mortífero da cobra, de sexo pela internet. Como pai, eu preciso dizer isso a você. Você não imagina primeiro que loucura é esta. Gente, é realmente a geração depravada, na qual você não pode entrar, você precisa pular fora. A nossa civilização, com a sua tecnologia, veja, eu não nego, a internet é um avanço maravilhoso, ela tem toda a capacidade de ser um meio de comunicação maravilhoso no terceiro milênio, tem mesmo, e precisa ser. Somente que o inimigo foi rápido no gatilho e ele já jogou todo o veneno dele, ele já jogou todo o joio dele e trouxe essa depravação. Gente, não tem outra palavra, depravação repelente, de fazer sexo pela internet. Meu Deus do céu, que loucura! Se é uma loucura o que está narrado em Gênesis 19, e você viu em que deu aquela civilização de Sodoma e Gomorra. Meu Deus do céu, uma civilização que chega a sexo virtual, essa civilização é louca, é desvairada, e infelizmente nós caímos nessa. Você, filho de Deus, você, filha de Deus, não pode cair. Se você caiu, sai depressa, faz aquilo que os anjos disseram para Ló: sai depressa e tira todos os seus o mais depressa possível, e não seja você um daqueles genros de Abraão que pensam que a coisa é brincadeira. Não é brincadeira, gente. Eu citei para vocês Fukuyama, um autor leigo, totalmente leigo, apenas pesquisador, que quis pesquisar. Ele quis, porque todo pesquisador assim, ele fez uma hipótese: por que caíram grandes civilizações? E foi ver. Ele viu uma ascensão nas civilizações, mas ele viu uma rápida decadência. Ele viu quando essas civilizações chegaram ao auge, há uma queda. Até ele faz o gráfico, civilização por civilização, que vai subindo. Quando chega o auge, a linha é praticamente reta, e algumas é linha reta. Não pense que com a nossa civilização vai ser diferente. Gente, estamos diante de um fato científico. Ele tem civilizações e gráficos feitos. A nossa civilização não vai escapar. Os que vão escapar, e a Bíblia nos mostra bem, são aqueles que pularem rápido, porque a nossa civilização chegou à loucura. Gente, nós vivemos hoje uma loucura pior do que a loucura do nazismo, porque lá era a loucura do poder, a loucura da raça pura. Nós não, nós vivemos a loucura da depravação, a loucura do sexo, que é loucura mesmo. Portanto, não tem outra, ou você pula logo fora, e você faz a opção consciente e renovada pela castidade, que é o antivírus, que é o antiveneno contra esse veneno mortal, contra esse vírus mortal, que é a castidade. Ou você vai participar também dessa civilização que já está às portas da degradação. Agora deixa eu dizer para você, numa bem positiva, graças a Deus, a virtude da castidade, ela é uma virtude. E aí eu quero citar para você Tobias capítulo 8. Algumas Bíblias têm traduções diferentes,
mas não faz mal. Eu vou por esta tradução, que é da Bíblia da Ave Maria. Se a sua não corresponder, não faz mal, nem fique procurando, escute apenas a leitura. Livro de Tobias, capítulo 8, versículo 4. Tobias 8, 4. Tobias foi mandado pelo seu pai Tobite para buscar aquele dinheiro, porque a família já estava passando fome. E o anjo Rafael, é que acompanha Tobias. É uma história bonita, vale a pena. Nesses últimos dias, indo e voltando ao Japão, eu li todo o livro de Tobias. Foi uma graça para mim. Reli o livro de Tobias. E chega um momento em que o próprio anjo vai conduzindo. Tobias não imaginava que fosse um anjo. Era um rapaz que o estava acompanhando. O encaminha para casa, onde ele vai encontrar Sara, que vai ser sua esposa, por escolha do céu, por escolha de Deus. A história é bonita. Eles chegam lá, os pais de Sara são parentes do seu pai, Tobite, se emocionam quando veem que aquele moço chegou. Pelas leis judaicas, ele que tinha direito de casar-se com ela, porque os judeus casavam entre si, não casavam-se com estrangeiros, com pagãos. Por serem pagãos, eles não se casavam com estrangeiros. Preparam tudo, o casamento deles é feito, e a moça já estava no quarto, como costumavam as judias, preparadinha, prontinha, no leito. Era assim que as judias esperavam o seu marido. Estava prontinha para o seu marido no leito. Aí chega o versículo 4. Então Tobias encorajou a jovem com essas palavras: levanta-te, Sara. Veja, o rapaz entra no quarto e, desculpe, em vez de avançar sobre ela, corajosamente, lindamente, o que Tobias diz a ela: levanta-te, Sara, e roguemos a Deus hoje, amanhã e depois de amanhã. 3 dias, hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da 3ª noite, consumaremos nossa união. E aí vem o principal, pelo qual eu quis ler: porque somos filhos dos santos. Somos filhos dos santos. Não somos quaisquer, somos filhos dos santos. E não nos devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. E não nos devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Está aí. Nós podíamos até aumentar isso e dizer: nós não podemos viver mais a nossa sexualidade como os pagãos que não conhecem a Deus, porque na verdade, gente, nós vivemos num mundo pagão. Pior do que o mundo pagão, nós estamos pior do que os romanos de Pompeia. Nós nos tornamos uma civilização louca. E veja, louca não pelo poder, não louca pela riqueza, mas louca pelo prazer do sexo. É a loucura das loucuras. Ainda se fosse louca pelo poder, se ainda fosse louca pela riqueza, pelo saber, pelo conhecimento, vá lá. Mas louca pelo prazer, e o prazer do sexo. O que é que o Senhor quer de nós? O Senhor quer de nós homens e mulheres. E veja, assim como Tobias, a coisa precisa partir de nós homens. E se não partir de nós homens, por favor, você mulher, com quem Deus caprichou, seja Maria para nós e nos ajude. Mas é preciso que parta de nós homens a atitude de Tobias. Nós não podemos viver a sexualidade, nós não podemos viver o namoro, nós não podemos nos casar, nós não podemos viver o nosso casamento como os pagãos que não conhecem a Deus. Não podemos. Nós só podemos viver como os filhos de Deus que conhecem a Deus.
E nós agora podemos dizer, como cristãos que conhecem a Deus, que conhecem a Cristo, que conhecem o Evangelho. Porque, gente, na verdade, viver a castidade é viver o sexo, não é não viver o sexo, não é não viver a sexualidade, não, é viver lindamente a nossa sexualidade, mas dentro do projeto de Deus. Deus não está mandando ninguém castrar-se, não. Deus não está mandando ninguém castrar-se. Deus não está mandando todo mundo ir para os conventos. Deus não está mandando todo mundo ser celibatário, não. Deus está dizendo que nós vivamos lindamente a nossa sexualidade dentro dos propósitos de Deus, que é lindo, gente. CançãoNovaPlay.com. Assine já!